Falácia. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Saltar para a navegação, saltar para a pesquisa. Foram assinalados vários problemas nesta página ou são. As fontes não cobrem todo o texto. Precisa ser formatada para o padrão Wiki. O termo falácia deriva do verbo latino falere, que significa enganar. Designa-se por falácia um raciocínio errado com aparência de verdadeiro na lógica e na retórica. Uma falácia é um argumento logicamente incoerente, sem fundamento, inválido ou falho na tentativa de provar eficazmente o que alega. Argumentos que se destinam à persuasão podem parecer convincentes para grande parte do público apesar de conterem falácias, mas não deixam de ser falsos por causa disso. Reconhecer as falácias é por vezes difícil. Os argumentos falaciosos podem ter validade emocional, íntima, psicológica, mas não validade lógica. É importante conhecer os tipos de falácia para evitar armadilhas lógicas na própria argumentação e para analisar a argumentação alheia. As falácias que são cometidas involuntariamente designam-se por paralogismos e as que são produzidas de forma a confundir alguém numa discussão designam-se por sofismas. É importante observar que o simples fato de alguém cometer uma falácia não invalida toda a sua argumentação. Ninguém pode dizer, li um livro de Rousseau, mas ele cometeu uma falácia, então todo o seu pensamento deve estar errado. A falácia invalida imediatamente o argumento no qual ela ocorre, o que significa que só esse argumento específico será descartado da argumentação, mas pode haver outros argumentos que tenham sucesso. Por exemplo, se alguém diz: o fogo é quente e sei disso por dois motivos. Ele é vermelho, e mede sua temperatura com um termômetro. Nesse exemplo, foi de fato comprovado que o fogo é quente por meio da premissa 2. A premissa 1 deve ser descartada como falaciosa, mas a argumentação não está de todo destruída. O básico de um argumento é que a conclusão deve decorrer das premissas. Se uma conclusão não é consequência das premissas, o argumento é inválido. Deve-se observar que um raciocínio pode incorrer em mais de um tipo de falácia, assim como que muitas delas são semelhantes. Índice 1. Lista de falácias por categoria. 1.1 Falácias da ambiguidade. 1.1.1 Equívoco. 1.1.2 Anfibologia. 1.1.3 ênfase. 1.2 Apelo a motivos. 1.2.1 Argumentum ad baculum, apelo à força. 1.2.2 Argumentum ad consequentiam, apelo à consequência. 1.2.3 Argumentum ad metum, apelo ao medo. 1.2.4 Argumentum ad misericordiam, apelo à misericórdia. 1.2.5 Apelo à emoção. 1.2.6 Argumentum ad antiquitatem, apelo à antiguidade. 1.2.7 Argumentum ad novitatem, apelo à novidade. 1.2.8 Argumentum ad ignorantiam, apelo à ignorância. 1.2.9 Apelo ao preconceito. 1º de fevereiro de 2010 Argumentum ad superbiam, apelo à vaidade. 1º de fevereiro de 2011 Argumentum ad populum, apelo à popularidade. 1º de fevereiro de 2012 Argumentum ad ridiculum, apelo ao ridículo. 1.3 Erros categoriais e de regras gerais. 1.3.1 Composição.
1.3.2 Divisão. 1.3.3 Acidente. 1.3.4 Inversão do acidente. 1.4 Falácias causais. 1.4.1 Com hoc ergo propter hoc, com isso, logo, por causa disso. 1.4.2 Post hoc ergo propter hoc, depois disso, logo. Por causa disso. 1.4.3 Inversão de causa e efeito. 1.4.4 Terceira causa. 1.4.5 Causa diminuta. 1.4.6 Causa complexa. 1.5 Non sequitur. 1.5.1 Non sequitur, não se segue que. 1.5.2 Afirmação do consequente. 1.5.3 Negação do antecedente. 1.5.4 Inconsistência. 1.6 Falácias da explicação. 1.6.1 Invenção de fatos. 1.6.2 Distorção de fatos. 1.6.3 Teoria irrefutável. 1.6.4 Deus das lacunas. 1.6.5 Explicação incompleta. 1.6.6 Explicação superficial. 1.6.7 Petitio Principiei, petição de princípio. 1.6.8 Conclusão irrelevante. 1.7 Erros de definição. 1.7.1 Definição muito ampla. 1.7.2 Definição muito restrita. 1.7.3 Definição circular. 1.7.4 Definição contraditória. 1.7.5 Definição obscura. 1.8 Falácias da dispersão. 1.8.1 Falsa dicotomia. 1.8.2 Reduction ad absurdum, redução ao absurdo. 1.8.3 Bola de neve. 1.8.4 Pergunta complexa. 1.8.5 Reduction ad Hitlerum, redução ao hitlerismo. 1.8.6 Argumentum ad nauseam, repetição nauseante. 1.8.7 Argumentum verbosium, prova por verbosidade. 1.8.8 Argumentum ad temperantiam. Meio termo. 1.8.9 Inversão do ônus da prova. 1º de agosto de 2010 Falácia genética. 1º de agosto de 2011 Dito simpliciter, generalização inadequada. 1.9 Argumentum ad personam. 1.9.1 Argumentum ad personam, ataque pessoal. 1.9.2 Argumentum ad crumenam, apelo ao rico. 1.9.3 Argumentum ad pauper, apelo ao pobre. 1.9.4 Argumentum ad verecundiam, apelo à autoridade. 1.9.5 Apelo à autoridade anônima. 1.9.6 Argumentum ad lapidem, argumento da pedra. 1.9.7 Estilo sem substância. 1.9.8 Expulsão do grupo, falácia do escocês. 1.9.9 Espantalho. 1º de setembro de 2010 Inversão dos fatos. 1º de setembro de 2011 Egocentrismo ideológico. 1º de setembro de 2012 Bolverismo. 1º de setembro de 2013 Falácia da falsa proclamação de vitória.
1º de setembro de 2014. Argumentum ad contradictorium, argumento do contraditório. 1.10 Falácias indutivas. 1.10.1 Generalização precipitada. 1.10.2 Franco atirador texano. 1.10.3 Amostra limitada. 1.10.4 Falsa analogia. 1.11 Outras falácias. 1.11.1 Círculo vicioso. 1.11.2 Complexo do pombo enxadrista. 1.11.3 Snobismo cronológico. 1.11.4 Evidência anedótica. 1.11.5 Falácia da pressuposição. 1.11.6 Falácia da probabilidade condicionada. 1.11.7 Falácia de validação pessoal, efeito Forre. 1.11.8 Falácia nomotética. 1.11.9 Falácias tipo A baseado em B, conclusão sofismática. 1º de novembro de 2010 Ignoratio elenchi, ignorância da questão, conclusão sofismática. 1º de novembro de 2011 Plurium interrogationum. 1º de novembro de 2012 Red Herring, arenque vermelho. 1º de novembro de 2013 Argumentum ad lucrum, apelo ao lucro. 1º de novembro de 2014 Falso axioma. 1º de novembro de 2015 Exigência de perfeição. 1º de novembro de 2016 Tu coqui, tu também. 1º de novembro de 2017 Falácia da conversão. 1º de novembro de 2018 Falácia da oposição. 1º de novembro de 2019 Teoria da conspiração. 1º de novembro de 2020 Falácia do holofote. 1º de novembro de 21 Falácia do apostador. 2 Ver também. 3 Referências. 4 Ligações externas. Lista de falácias por categoria. Estas são as falácias formais e informais mais comuns. 2, 3, 4, 5. Falácias da ambiguidade. Equívoco. Usar uma afirmação com significado diferente do que seria apropriado ao contexto. 6. Os assassinos de crianças são desumanos. Portanto, os humanos não matam crianças. Joga-se com os significados das palavras. A palavra humanos possui vários sentidos, pode ser um tipo de primata, sentido biológico, ou uma boa pessoa, sentido moral, mas a falácia usa a palavra sem considerar a diferença de sentido. Anfibologia. Ocorre quando as premissas usadas no argumento são ambíguas devido à sua má elaboração sintática. 6. Venceu o Brasil a Argentina. Ele levou o pai ao médico em seu carro. 1. Quem venceu? 2. No carro de quem? Nesse caso, toda a frase possui sentidos diversos a depender do contexto. ênfase. Enfatizar uma palavra para sugerir o contrário. 6. Hoje o capitão estava sóbrio, sugerindo embriaguez. Pronuncia-se a palavra hoje com muita força para sugerir que ele é um alcoólatra. É uma ironia. Apelo a motivos. Argumentum ad baculum, apelo à força. Utilização de algum tipo de privilégio, força, poder ou ameaça para impor a conclusão. 7. Acredite no que eu digo, não se esqueça de quem é que paga o seu salário. O oponente pode perder a coragem de enfrentar seu chefe porque pode perder o emprego.
Argumentum ad consequentiam, apelo à consequência. Considerar uma premissa verdadeira ou falsa conforme sua consequência é desejada. 7. Papai Noel existe, porque eu ficaria muito triste se não existisse. A premissa é tida como válida somente porque a conclusão é desejada.